E aí, pessoal? Boa tarde. Vocês estão bonzinhos? Sejam bem-vindos a mais uma prosa esportiva, né, essa semana. Ontem eu tive a satisfação aí de receber a nossa querida musa da nutrição esportiva, Andréa Naves. E hoje, para seguir bem na nossa semana, a gente vai receber aqui o Papi, o Valentim Magalhães, que também, querendo ou não, é referência aí no que tange a nutrição esportiva no nosso país. Boa tarde, meus filhos. Um beijo para todo mundo com consciência nutricional. Yasmin, Samuel, Camila e Léo, que são quatro, né? E eu, para ficar mais fácil, eu reduzi para dois nomes. Então, as meninas é a Yasmila e os meninos é o Samuel. Que aí eu chamo dois nomes e já chamo os quatro e fica tudo certo. Olha aí que beleza. Cada besteira, né? Já já o Valentim entra aí, eu paro de falar essas besteiras. Hoje a nossa temática, inclusive, é periodização nutricional. Então, como conciliar essa. Como utilizar esse conceito na prática, né? Que é um conceito que surgiu aí da periodização do treino, então do treinamento físico, e que foi adaptado, digamos assim, para a nutrição, justamente para acompanhar o treinamento, ou, enfim, a gente também vai discutir um pouco disso aí, o que que acompanha o que. Então, se é o treinamento que acompanha a dieta, se é a dieta que acompanha o treinamento, enfim. São discussões que a gente vai ter e também, lógico, como aplicar isso na nossa prática no dia a dia. Aproveitando enquanto o Valentim não chega, hoje, não sei se vocês viram, eu lancei aqui, na verdade foi lançado, nasceu, ó, o Valentim já chegou, então eu faço esse marketing no final, tá bom? Vamos começar a nossa esportiva aqui com o Valentim. Esperar ele, a carinha dele aparecer aqui. Faz o marketing. Opa! Opa! É para E falar aí? do. É N Como é que é o nome? Plus? É N Plus, É N né? Plus, isso. Do Gui Nosso amigo Schweitzer. Guilherme Schweitzer, ele mesmo. Manda aí, vamos fazer a propaganda. Vamos, vamos. Então, hoje nasceu, né? Foi lançado o projeto AN Plus, que é para você que é estudante de nutrição e nutricionista, ou médico, ou estudante de medicina que busca estudar mais hormônios e nutrição, então nutrição e endocrinologia. É uma plataforma onde você vai ter acesso para o ano inteiro, com todo o material produzido pela galera da Endonutri e pelos parceiros, que inclusive eu tô lá no meio, tem aula minha lá no meio, curso, na verdade. Então a galera Uhum. tem acesso a tudo, né? Enfim, e aquele esquema de sempre, né, Papi? Um valor acessível para difundir Show. o conhecimento o máximo possível, né? Endonutri, eu até recebi aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Boa É tarde, N né, Papi? Você Plus. tá bom? Tá bom, aqui. É isso aí mesmo. Já se inscreveu? Aí, vou me inscrever, né? Eu já Vai pedir tenho um curso de cortesia? tireoide. Hã? Vai pedir cortesia? Ah, acho que é feio, né? O trabalho do cara, né? Zoado. Ah, eu peço, eu sou desse. É Ah, brother, né? Não, a gente tem, vamos tem que ver. valorizar, mas brother é brother, né? Nossa. Bora Vamos nós, lá. Jefinho. Como é que tu tá, meu irmão? Eu tô bem demais. E o senhor aí em São Paulo? Se cuidando? Tô me cuidando, né? Em casa. Puta merda. Tá fazendo atividade física, É... papi? Cara, zeradão, né? Aqui no prédio tá tudo fechado. Fala aí, manda. Tudo fechado, não pode fazer nada. Tô meio desanimado. Tá. Depois eu vou Pra puxar a sua isso. orelha disso aí, como sempre. Show. Cabelão tá bonito, hein? Pô, tem que raspar essa porcaria. Eu vou acabar raspando, cara. Eu não aguento mais. Ai, ai. Papi, eu sei que você é famoso, que todo mundo te conhece, mas se apresenta aí pra galera antes da gente começar a nossa prosa. Famoso. Então, galera, meu nome é Valentim, sou nutricionista e empreendedor, fundador do WebDiet junto com o Rodrigo, junto com o Marquinhos e com o Jeff também ajudou a gente, Gui Schweitzer, Abel e com vários nutricionistas que ajudaram a gente aí no início da jornada.
Esse é o job. E também coordeno lá o NEPEM, que é o Núcleo de Ensino e Pesquisa em Nutrição no Rio de Janeiro. Boa. Simples assim. Simples assim. Então, Meu Instagram tá aqui, meu WhatsApp tá aqui ligado no computador. Qualquer coisa, manda bala por aqui, beleza? fechou. Tamo junto. Então, Papi, primeiro, obrigado, né, por ter aberto aí esse canal aí de comunicação. Eu sei que a vida é muito corrida, que as horas são muito disputadas, mas é uma satisfação enorme recebê-lo aqui na nossa prosa esportiva. Pô, demais, né? Você sabe que eu te admiro, né? É bom sempre reforçar isso, mas não é à toa que eu te chamo de Papi, né? Tamo junto, Então, meu irmão. só quem é sabe. E Papi, então vamos lá. Hum. Valentim, né? Vou me segurar aqui. Valentim, Não, fica à vontade, a pô. nossa temática aqui hoje, nossa Uhum, proposta é discutir um pouquinho sobre periodização adicional. E eu acho que a uhum. gente você sugeriu esse tema justamente porque você tem muito, tanto know-how de palestras e cursos, quanto de prática clínica com essa temática, né? E Uhum. o que você acha que é fundamental para a gente começar a contextualizar de base? O que você acha que é mais importante para embasar uma discussão em relação à periodização de dieta com treino, de conciliar esses dois? Uma boa linha de raciocínio, Jeff, é entender que a nutrição, até alguns anos atrás, assim, eu não sei precisar, tá? Ela fazia parte do treinamento esportivo apenas como uma fornecedora de energia, né? Uhum, Ali a nutrição era o combustível. Então o atleta precisava treinar e receber combustível. Aí você media o quanto de combustível você ia colocar no tanque do atleta e ele ia treinar. A ciência foi evoluindo e aí você começou a perceber a nutrição também como uma forma de sinalização para o treino, né? Você uhum, fala, bem, por que eu tenho que comer depois do treino? O que acontece quando eu como depois do treino? E se eu não comer depois do treino, o que acontece? A uhum, célula, quando tem disponibilidade de glicogênio, acontece algumas coisas. E se não tiver, o que acontece? E aí você começa a entrar numa discussão mais molecular, né? Sobre a interação da nutrição com o treinamento. A discussão molecular ela não precisa ser uma discussão pesada e cansativa. É o raciocínio simples de que a presença da comida, a presença do nutriente na célula sinaliza e a ausência dele também sinaliza. A partir uhum. daí, a pesquisa vem para trabalhar isso. Que sinalizações são essas? Quando que essas sinalizações podem ser benéficas? Então, acho que a base é isso. A alimentação ela deixa, né, na nutrição esportiva de ser apenas um combustível e passa a fazer parte também do rol de estratégias para as adaptações. Porque um atleta ele está buscando, para que ele treina? Ele busca adaptação. Ele está buscando adaptação, melhorar as suas capacidades, tanto cognitivas, né, até comportamentais, o psicológico, a acuidade ali, a inteligência, a força, várias habilidades ele precisa melhorar. E a nutrição pode ajudar isso também, pode sinalizar, ajudar nessa sinalização para adaptações. Boa, boa. E assim, É. nesse raciocínio que você falou de qual do combustível, né, que vai ser utilizado, acho que a nutrição também entra justamente para primeiro impactar em qual combustível vai ser utilizado, sabendo que as nossas células elas são flex, digamos assim, né, as células musculares, Uhum, né? Então, eu acho que é mais um ponto que no futuro a gente discute aí, mais com o avanço da conversa, de uhum, alimentação determinar, casar com o treino para determinar, para corroborar, você vai utilizar mais esse combustível ou não, né? De acordo com uhum, cada tipo de treinamento. uhum, Bacana, bacana. Beleza. E nesse raciocínio, Valentim, então tendo em vista que a gente tem que ter uma noção básica do, primeiro, fornecimento de combustível. Segundo, uhum. a gente tem também a sinalização celular pós-treinamento, que pode favorecer ou não a adaptação àquele treinamento. É, A primeira pergunta que eu acho que é o que todo mundo já pensa: o que deve casar com o que? A dieta que deve casar com o treinamento ou o treinamento que deve se modificar a partir da dieta proposta? O que você acha? Excelente pergunta, Jefferson. É sempre importante a gente entender o paciente, tá? Ele é de todo, o paciente ele faz parte, ele é da equipe multidisciplinar que atende ele, mas em determinados momentos você troca a coordenação,
né? Por exemplo, um atleta, quando está na fase de periodização, na fase de treinamento dele, no início de uma temporada de treinamento até o final, o coordenador é o treinador, é o profissional de educação física. Então, o que manda é o treinamento. Na fase, por exemplo, na fase que ele passou do período de treinamento, ele está no descanso, pode ser o nutricionista virar o coordenador, né? Porque tira o elemento de treinamento e entra o nutricionista. Isso é importante a gente entender, porque não pode ter a métrica da vaidade, né? Quem é que manda nele? Não, não é quem é que manda. São todos importantes, só que se o atleta, a profissão dele é treinar, o responsável pelo programa de treinamento é o treinador. Então, Sim. a gente vai encaixar a alimentação para o treinador, né? Isso é uma coisa muito tranquila de se trabalhar, porque isso não tira o mérito do profissional, entendeu? E uma coisa importante para o nutricionista que ele tem que fazer, ouça mais. Por isso, é o que a vovó dizia, você tem 2 ouvidos, é para você escutar mais do que você fala. Quando você estiver de frente para um treinador, ouça o que ele tem para te falar. Ele vai falar várias coisas interessantes, por exemplo, treinadores, eles às vezes eles começam a ver alguns comportamentos do atleta que você, nutricionista, pós-doutorado e tudo, você só vai começar a saber dessa história daqui a 10 anos. E ele já está te contando isso antes. Ele vai te falar o seguinte, por exemplo, um atleta de natação, meu atleta, ele consegue ingerir mais líquido quando o líquido está gelado. Ah, que bom. Aí você tem guideline aí que saiu tem 10 anos atrás falando que bebidas mais geladas melhoram a palatabilidade, enfim. E aí você vai vendo. Então, ouça bastante os treinadores. Quem manda em período de treinamento é o treinador e a dieta encaixa para o treino e não ao contrário. Boa, boa, excelente. E tendo em vista, até só abrir um parênteses aqui, em Sim. toda live que a gente está fazendo, o objetivo de forma alguma é trazer, digamos assim, discussões profundíssimas que nem a gente faz uma aula, com gráficos, com artigos, etc. Né? E eu acho que é muito mais trazer a ideia, trazer insights, trazer um rumo talvez para os estudos, né? Eu acho que esse é o principal, porque a galera às vezes fica muito aflita, não, mas eu não consegui anotar, mas não sei o quê. Calma, respira. E até porque essas lives vão ficar salvas se tudo der certo, né? Vai ficar salvo aqui 24 horas, vai lá pro Nut Eventos, enfim. Vai pro Nutrition, vai pro podcast vai também, pro podcast, pro Nutrition Cast, então assim, não, Ah. sem aflições, né? Mas beleza. E beleza, Valentim, então dentro desse contexto, que durante um período de treinamento, e assim, outra coisa, atleta mesmo, a gente atende, não são tantos assim, né? É um N bem pequeno, bem específico. Agora a gente atende muitos praticantes e alguns deles são até mais engajados no sentido do que uma pessoa normal, e a gente poder tirar ou extrair raciocínios de atletas para esse praticante, eu diria. Aquele empresário que é um triatleta também, digamos assim, que está começando a se engajar no triatlo, que está treinando já 10, 12 horas semanais, a gente que já tem uma planilha de treinamento, ele não é atleta profissional, mas ele é engajado, mas ele, enfim. Então, a gente também pode extrair esse aprendizado para essa galera. Tendo em vista isso, Valentim, como é que você pensa que, por exemplo, encaixariam mudanças nutricionais com mudanças de treinamento? Então, a gente sabe que um mesociclos, macrociclos, enfim, o treinamento ele é todo dividido em ciclos, esse período vai treinar mais potência, então vai ter menos volume, menos carga, digamos assim, total de treino. E outro período vai treinar mais volume, pegando um triatleta, por exemplo, né? Porque essa periodização também ela é totalmente variável de acordo com o esporte que a gente está falando, lógico, né? Como é que a dieta, por exemplo, casaria com isso aí? Você tem exemplos para trazer para a gente? Por exemplo, está no período de treinamento de potência. Como é que a nutrição poderia ajudar nesse treinamento? Ou de endurance, enfim. Então, é importante a gente observar, a gente tem 2 variáveis no treinamento, né? Quando você vai olhar para um treinamento, eu costumo chamar, Jefferson, esse empresário, eu chamo ele de atleta amador. É até bom para a autoestima dele, né? Ele é um atleta amador. Porque a gente tem que observar, o nutricionista ele tem que estar muito atento. Quando você olha um atleta de elite, você olha um atleta amador, você tende a observar a carga externa. Qual a velocidade com que ele correu, qual a distância que ele fez.
mas o nutricionista ele tem que ter o olhar clínico do nutricionista, ele tem que ver qual é a carga interna, qual é o tamanho, a magnitude da perturbação metabólica que aquela atividade fez para o indivíduo, né? Ele pode estar tendo uma exigência fisiológica, metabólica tão grande, não vou dizer tão grande quanto o atleta, mas muito grande. De um atleta de elite não vai ser, tá? Mas pode ser muito grande. Não subestime, por exemplo, um cara de 50 anos de idade que sobe numa bicicleta e faz 50 quilômetros, 80 quilômetros por dia. Voltando, para não me perder muito na tua pergunta, sim, a gente tem duas variáveis importantes para avaliar um treinamento e avaliar a dieta. Avaliar o treinamento de uma forma macro, tá? A gente não tem nem capacidade de avaliar o que um treinador avalia. Mas sim, o nutricionista ele olha duas variáveis. Uma variável é volume, que é o quanto se treina, e outra variável é a intensidade, é o como se treina, né? Qual é a perturbação, qual é a carga interna que esse treino gera, né? Então, eu olhei duas variáveis. Ou o treino ele é muito longo ou ele é muito intenso. Só que uma variável não anula a outra. Eu posso ter um treino muito volumoso, com a intensidade baixa, no liquidificador científico, isso vai me dar uma carga alta. A carga de treino é alta por conta do componente volume. Não foi muito rápido que o atleta correu, ele não correu muito rápido, ele não jogou muito tempo, ele não nadou, ele não nadou rápido, ele não correu rápido, mas ele ficou muito tempo fazendo aquilo. Então a carga foi alta, só que essa carga ficou alta por conta do componente volume, foi muito tempo. Ou então ele fez um hit, deu uma velocidade muito alta, vários tiros, durou pouquinho tempo, mas a intensidade foi muito alta. A carga também foi alta. Então, a palavra carga de treinamento, a gente tem que separar ela do raciocínio de peso. Porque o nome carga é utilizado duas vezes para você analisar o treinamento. A carga é sinônimo de o quão intenso, o quão pesado foi esse treinamento, que é a junção de diversas variáveis. Então, você olha para um atleta e fala, carga de treinamento essa semana está alta. Carga alta quer dizer, o volume é alto, é muita intensidade, é muita repetição, é pouco intervalo entre o dia e outro, são 2, 3 treinos no dia, então a carga ficou alta, tá? A carga ficou alta. E tem aquela outra carguinha que é o peso, né? Tô levando, tal. Então não vamos misturar. Quando eu olho para uma carga de treinamento alta, eu olhei, puta, a carga tá alta, o cara tá treinando pesado essa semana. Abre um pouco e tenta entender o que fez essa carga ficar alta, tá? Foi mais o volume, então foi a quantidade de tempo. Não, foi a intensidade, então a corrida dele foi tiro. E aí você já vai para onde? Você se encaminha para entender qual macronutriente vai atender essas variáveis. Você pode ter um volume alto, né, uma carga alta que foi construída em cima de um volume ali, a gordura dá conta daquilo. De um volume dá conta, uma intensidade ali moderada, a intensidade é moderada. Só que foi muito tempo, ficou 3 horas pedalando. Mas você ficou pedalando numa intensidade que não era tão alta, né? Foi moderado, mas foi cansativo. A gordura, o lipídio daria conta. Pode ser carboidrato? Claro que pode. Até deveria ser carboidrato. Mas isso te faz entender que não é sempre que um atleta treina com uma carga mais elevada que ele obrigatoriamente vai ter que fazer carbo. Não é obrigatório. É opcional em algumas situações. Diferente de quando você olha para a carga é alta, mas é intensidade. O cara está pedalando, mas ele está pedalando na ladeira, está dando tiro na ladeira acima de bicicleta. Aí é obrigatório o carboidrato. Valentim, então eu diria que, porque aí você separou primeiro 2 conceitos de carga, e eu ainda separaria mais um conceito de carga, que é a carga, outros conceitos, que é a carga externa e a carga interna, que você também mencionou. Sim. Então, se a gente parar para pensar, o que mais impacta, então, em qual macronutriente, qual vai ser a via metabólica que esse atleta está utilizando no treinamento, não é a carga externa, é a carga interna, não é verdade? Perfeito. Então, é o que você falou, se ele está numa intensidade moderada para leve, a carga interna
é baixa e ele consegue utilizar prioritariamente a gordura como fonte energética. Perfeito. Prioritariamente, né, em termos de comparado com os demais. E se ele está numa carga interna muito alta, né, num treino de alta intensidade para ele, né, e aí é tudo extremamente relativo, porque é o que você falou. Às vezes um maratonista, uma maratona para ele para correr a, sei lá, 4 horas e 50, um profissional, aquilo ali para ele foi um recreativo, porque ele já está tão adaptado que aquilo, a carga interna para ele foi média baixa. Agora, para Uhum. quem é destreinado, aquilo ali é um absurdo. Então, assim, Isso. a carga interna ela é extremamente relativa, extremamente dependente do status de treino de cada um. Então, Perfeito. consequentemente, a dieta não é porque o cara ele correu uma maratona, meia maratona, 21 quilômetros para 2 horas. Então ele usou muito tal via metabólica. Depende de qual intensidade para relativa, de qual carga interna que ele sofreu aí, né? De como estava, por exemplo. Aí entra algumas valências, como a frequência cardíaca, algumas medidas são interessantes para justamente avaliar essa carga interna, né? Como é que foi a zona Uhum. de frequência cardíaca que ele percorreu aquele percurso, que ele fez aquele exercício, enfim. Então, você acha que, então pensando nesse raciocínio, a carga interna é o ponto-chave para determinar quais são os macronutrientes mais utilizados e aí talvez até de dar um direcionamento, um primeiro direcionamento para quais macronutrientes a gente deve privilegiar na dieta daquele Sim. paciente? É importante dizer que sempre que você for falar de esporte, a gente tem uma resposta pronta. Qual macronutriente que eu dou para o esporte? Carboidrato. Sim. Acabou. Para que vocês estão fazendo essa live para discutir quando colocar gordura? A gente já vai chegar nesse momento. Vamos só voltar aqui no comentário da colega, porque a carga Sim. interna seria alta tanto em treinos longos, acima de 3 horas, e treinos intensos. Sim. A carga interna seria alta. Sim, a carga interna é alta, tá? O quanto eu estou sentindo. Mas é importante a gente observar o quê? Qual a via energética que está suportando aquilo? Por quê? 3 horas de corrida, né? 1 hora de corrida, por exemplo, eu posso ter um atleta que vai depender muito menos de carboidrato do que outro, fazendo a mesma 1 hora, as mesmas 2 horas de corrida. Isso pode variar de um atleta para o outro. Eu tenho um atleta um atleta que vai conseguir e outro que não. Isso é muito pessoal, gente, tá? Então a gente tem que entender o seguinte: a via metabólica predominante daquele atleta é que vai determinar isso. Mas vamos descomplicar, vamos colocar uma coisa simples, Sim. vamos. Ó, como é que eu vou saber que via metabólica está sendo utilizada pelo atleta? É só você olhar para o rosto dele. Se ele estiver correndo assim, ó, Tranquilão. com uma cadência regular muito boa, Não tá tranquilo. Isso aí hiperventilando, né? não está hiperventilando, não está taquicárdico, enfim, ali está. Ele está no estado, como é que se diz? Ele está num estado, oh meu Deus, agora me fugiu a palavra, num Ele estado atingiu estável. uma homeostase, digamos assim, ativa, né? Uma homeostase ativa, beleza, está indo super bem, tranquilo, enfim, ele é um cara que roda bem com gordura ali 1 hora, 2 horas, ele vai tranquilo. Um atleta de maratona, por exemplo, 42K. Um atleta de 42K em 4 horas, um atleta que já bateu 2h10, 2h20, ele faz 4 horas, acorda de manhã, toma. Eu vou fazer até uma piada. Ele pode tomar café com óleo de coco e correr 4 horas. Ele vai aguentar. Vamos voltar para Não, o não vai raciocínio. morrer. Não Não vai vai morrer. morrer. Vamos voltar para o raciocínio. É para cada um. E aí fica aquela questão: por que cargas d'água vocês estão discutindo então gordura, se o carboidrato resolve tudo? O carboidrato resolve tudo sob o ponto de vista de entrega de energia, mas o carboidrato não resolve tudo sob o ponto de vista de sinalização. Uhum. Excelente. Existem sinalizações que vão acontecer quando o carboidrato está baixo. Aí você me diz, mas é simples baixar o carboidrato. Coloca o cara para correr 3 horas, 2 horas intenso. Coloca ele para fazer uma maratona, que aí você vai conseguir baixar o carboidrato dele. Só que um atleta de maratona, ele não pode fazer uma maratona todo dia.
E aí que entra o raciocínio da periodização nutricional. Bem, eu faço, para eu fazer o atleta ter desempenho, eu jogo carboidrato, tá? Hoje é parceria com o bolsonarista Valentim. Ô, louco, que isso? Ai, meu Deus. Bem, quando eu jogo carboidrato, eu resolvo todos os problemas de geração de energia, mas eu não resolvo todos de sinalização. Tem sinalização que ele não vai resolver, eu preciso tirar ele. Aí que entra a discussão legal da periodização. Quando é que eu uso esse recurso? Eu olho quando eu preciso do carbo. Quando é que eu preciso do carbo? Intensidade, frequência cardíaca alta. Ó. Hiperventilou, frequência cardíaca alta, querido. Só carboidrato vai dar conta bem, né? disso, tá? Só o carboidrato vai te fazer render bem. Não existe sem carboidrato, tá? Ah, mas eu não comi carboidrato, fiz o treino. Tá bom, querido, você não comeu, mas você tem um órgão chamado fígado e você tem o glicogênio muscular. 20 minutinhos, 30 minutinhos você consegue fazer. Tá, voltando. Então, para que cargas d'água eu vou fazer uma dieta com baixo carboidrato para um atleta? Quando o seu atleta for fazer um treino de intensidade moderada ou baixa, a sinalização vai ser baixa também. A sinalização celular, o estresse celular vai ser baixo. Ué, Valentim, mas isso não é bom? Eu preciso estressar? Sim. Para você conseguir adaptação, você precisa gerar estresse metabólico. Um treininho leve não gera estresse metabólico. Por quê? Você não vai fazer o que nós chamamos de perturbação da homeostase energética. A célula vai estar bem, cheia de glicogênio, sentadinha lá, ó. A célula vai estar trabalhando, a mitocôndria vai estar trabalhando assim, ó. Um pouquinho de carboidrato, aí correu mais um pouquinho, toma mais um pouquinho de carboidrato. Aí o que você faz nessa situação? Tira o carboidrato. A hora que a célula for buscar, não tem carboidrato. E aí? O que ela tem que fazer? Aí ela entra em desespero. Entrar em desespero é estresse energético. Quando ela entra em estresse energético, o que vai acontecer? Ativar vias de sobrevivência. Ela vai ter que sobreviver sem carboidrato. Espera aí. Ela vai ter que sobreviver sem carboidrato. Quando é que isso acontece na vida real? Quando o seu atleta está na maratona, quando o seu triatleta está lá no triatlo, que começa a faltar glicogênio dentro da célula. Então, você está reproduzindo essa situação sem que você precise levar o seu atleta para fazer um triatlo. Ele não precisa fazer um Ironman para você produzir essa situação. Como é que você produz essa situação? Com nutrição. Você vem aqui no copinho de carboidrato dele, vem aqui no depósito de glicogênio e esvazia. Certo? Excelente. Quando você esvazia o copinho de glicogênio, aí tem um treinador aí no grupo que vai ficar bravo, vai falar, não, mas eu tenho condição de fazer isso. Eu tenho condição de esvaziar o copinho de glicogênio. Me dá o atleta aqui que eu esvazio o copinho de glicogênio. Só que o treinador sabe que ele não pode esvaziar o copinho de glicogênio todo dia. A intensidade é muito alta. Né? Você pode imunocomprometer, você pode comprometer a articulação. Como é que você recupera um atleta? Então, vem o nutricionista, olha para o treinamento e fala, isso aí é de baixa ou de moderada intensidade. A carga está baixa, eu vou esvaziar o copinho dele de glicogênio. O que vai acontecer? A célula sofre e a célula vai desviar o metabolismo, vai fazer o shift, né? O Swift. Né? Swift, não, como é que é o nome? Vai fazer a transição, o switch metabólico. O switch metabólico é o quê? Sai daquele ambiente predominando metabolismo de carboidrato, vai para o ambiente predominando gordura. Quando ele vai para a gordura, ele adapta o corpo àquele cenário. Um cenário que ele vai viver novamente... Obrigado, Lucas. É um cenário que ele vai viver novamente no dia da prova, no dia de um treino mais intenso, que aí os níveis de glicogênio vão baixar. Aí tem um aluno aí que levantou a mão. Não, mas ele está repondo o carboidrato. O carboidrato que ele está repondo é para manter a glicemia estável. Esse carboidrato, até entrar na célula, ser metabolizado e tudo mais,
ele ajuda a preservar o glicogênio, Sim. mas vai chegar um momento que o glicogênio vai cair, certo? Então você está preparando através da nutrição. Essa é a magia da periodização nutricional. Você simula um estresse celular sem precisar do componente de treinamento para fazer isso. Porque o atleta não vai conseguir treinar sempre na intensidade máxima. Ele não pode treinar sempre na intensidade máxima. Né? A carga de treinamento tem que variar. Quando a carga de treinamento varia e baixa um pouquinho, o que você faz? Aí vem o nutricionista fazendo o quê? Ups! Tira o glicogênio do atleta. Ele vai estar aqui embaixo, está fazendo um trotezinho, está fazendo um AEJ, um aeróbiozinho em jejum, um trotezinho, tranquilão, mas não tem glicogênio dentro da célula. A célula está desesperada. Flexibilidade metabólica. Muito obrigado, Dan. A célula está desesperada e ela ensina o corpo a processar melhor a gordura. Ela sinaliza o próprio núcleo da célula, as mitocôndrias vão entrar em desespero, vão fazer o quê? Produzir mais mitocôndrias. Por quê? Olha que coisa linda o organismo humano. Esse glicogênio, esse copinho de glicogênio aqui me entrega 1.000 calorias. 1.000 calorias esse copinho de glicogênio. É só eu derramar ele todo dentro da mitocôndria que ele vai fazer 1.000 calorias rapidinho. Se eu pegar 1.000 calorias de gordura e botar dentro da mitocôndria, sabe o que vai acontecer? Transborda. Porque a mitocôndria não consegue produzir energia na mesma velocidade que o carboidrato. Mesmo que eu tenha 1.000 calorias aqui de gordura, eu vou derramar dentro da mitocôndria. Quando eu estiver na metade do copinho, transborda a mitocôndria. Ela não dá conta. O que eu tenho que fazer? 2 potinhos. Aí eu jogo um pouquinho aqui de gordura, jogo um pouquinho aqui de gordura. Tá vendo esse segundo potinho aqui? O nome disso é biogênese mitocondrial. Eu começo a fazer mais mitocôndrias para poder jogar a gordura dentro e gerar energia, gerar ATP na célula. Excelente. Essa adaptação... Desculpa. Não, você obriga a célula a usar um outro substrato pela escassez da primeira opção, né? Então você gera uma escassez de carboidrato e você obriga a célula a se modificar, a fazer biogênese e tudo mais para conseguir oxidar melhor a gordura, né? Porque não vai conseguir. Eu não vou conseguir jogar 1.000 calorias dentro de uma única mitocôndria. Aí você vai falar, não... mas eu vou ficar muito... Minha mitocôndria, eu vou tomar coenzima que é 10, a minha mitocôndria vai ser uma super mitocôndria. Eu sei que vai, mas você vai precisar de mais. Porque é da nossa natureza. A mitocôndria, ela oxida a gordura muito bem. Se você for botando, ó, de gotinha em gotinha. Se você a velocidade assim, que é lenta, né? A velocidade é lenta, porque a gente... Quem que imaginou... Deus, quando fez o mundo, ele não imaginou que ia ter o Iron Man. Né? Ele fez Adão e Eva, o Jardim do Éden, fez ali uma macieira que tinha 2 metros de altura, era o máximo de atividade física que Adão fazia. Ele subia ali, pegava uma maçã, sentava na sombra e ficava. Né? Quando a galera começou, a mitocôndria não está preparada para isso. Né? Ela está preparada para isso. A hora que tu pega e faz isso, transborda. Aí você precisa de mais. Não, é isso que é periodização nutricional. E tem outras limitações, né, Valentim? A galera pensa que é só mitocôndria. Então se eu treinar, se eu fizer... Aí, bom, vamos pegar. Vou treinar, vou fazer low carb, sei lá, vou estimular ou restrição energética e vou estimular a biogênese mitocondrial de toda forma. E aí eu vou virar um exímio, eu vou oxidar toda a gordura que tem no mundo. Só que a gente tem os limitantes, como a capacidade de captação de oxigênio via pulmonar, capacidade de transporte desse oxigênio, que são os limitantes, que é aquele oxigênio que alimenta o fogão a lenha que está queimando aquela gordura, que é a mitocôndria, né? Então, por mais que você... A capacidade de aumentar o número de mitocôndrias e a função dessas mitocôndrias, ela também se limita de acordo com a quantidade de oxigênio que consegue chegar naquele tecido, quantidade de oxigênio que consegue tirar do meio ambiente, né? Quem transporta oxigênio mesmo, né? Hemácia, né? Sim. Hemácia adora comer o quê? Açúcar. Hemácia só come açúcar. Hemácia não metaboliza gordura. Hemácia adora uma tortinha de limão. Adora. Hemácia adora. A gente não está falando, óbvio, para ninguém se encharcar de carboidrato, comer carboidrato refinado, pães, farináceos. Nenhum nutricionista que
preze ou que tenha o mínimo de respeito pela profissão vai falar uma coisa dessa, né? A gente, quando fala da low carb, fala dessas coisas absurdas de pessoas que Sim. demonizam o carboidrato. Meus amores, como é que você vai demonizar um substrato que você tem um tecido, que é o tecido as hemácias, né, o tecido sanguíneo? Me corrija se eu tiver, eu ainda estou com o raciocínio que a massa é tecido, né? Tecido sanguíneo, que só consome carboidrato. Então, fiquem tranquilos, carboidrato não é do mal. A mesma coisa, e quando você faz uma super adaptação mitocondrial, eu acho isso lindo, né? Você faz um monte de mitocôndria, faz biogênese mitocondrial, você vira um destruidor de bacon, né? Você vira um destruidor de bacon. Só que aí, Jeff, eu tô a fim de fazer uma coisa, cara, parar de ler artigo científico e só ler fisiologia básica, né? Livro de fisiologia, porque lá já estava escrito. O corpo humano, ele trabalha pelo princípio da máxima economia de energia. Meus amores, quando você gera adaptação para a gordura, você faz o seguinte, desadapta para o carboidrato, você diminui transportador intestinal para o carboidrato, você diminui o sistema enzimático que metaboliza carboidrato, piruvato Sim. desidrogenase e tudo mais. Por quê? Isso é ruim? Não, isso é inteligência do corpo. O corpo vai olhar, vai falar o seguinte, bem, o senhor resolveu só comer bacon? Não tem problema. Vou me adaptar. Vou me adaptar, vamos desligar a maquinaria do carboidrato e vamos viver de bacon. Bacon, café com óleo de coco, não tem problema. Seja feliz. Aí no dia que você vai fazer uma prova, que você vai precisar do carboidrato, aí você ingere o carboidrato. Aí o intestino vira para você e fala, querido, eu vou fazer uma diarreia osmótica, porque eu não sei o que é isso que você está botando aqui. Né? Isso que eu ia te falar, Valentim. Então, assim, essa estratégia, não, eu vou treinar sempre em low carb, mas no dia eu vou lá e toco carboidrato. Não... Pra cagar, vai cagar tudo. Não tem como. Mas você ensinou isso pro corpo. Você falou para ele, olha, não precisa mais, você não precisa mais de transportador intestinal para carboidrato, porque carboidrato é o capeta. O corpo ouviu perfeitamente, é só gordura, só gordura. Aí você vai lá e põe o carboidrato. Já era, meu amigo. E aí, o que acontece? Aí vem esses pesquisadores que eu adoro, Louise Burke, essas inteligências assim, são as pessoas que, puxa vida, né? Enfim, eu devo ter outro dom, não sei, eu devo saber cantar, pintar, não sei qual dom que eu tenho, mas ser inteligente eu não sou igual. Cara, a Louise Burke fez o seguinte, ela olhou essa situação, pegou o livro dela de fisiologia, sentada no trono da bioquímica da nutrição esportiva, né, lá junto com a rainha da Inglaterra, ela rainha da nutrição esportiva, olhou e falou, gente, para que eu vou adaptar o cara para gordura durante um tempo e só depois eu vou adaptar para carboidrato? Por que não fazer os dois ao mesmo tempo, né? Eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. E o que a Louise Burke propôs? Faz 2 treinos no dia, um com muito carboidrato e outro sem carboidrato. Perfeito. Sleep Low Strategy. A estratégia de Sleep Low. Então, como é que funciona, Valentim? Explica o Sleep Low pra galera aí. Cara, o Sleep Low é lindo. O Sleep Low é lindo. E todos os trabalhos agora estão vindo com essa pegada, né? De você fazer a periodização nutricional intraday. O paciente treina sem carboidrato, depletado de carboidrato de manhã e de tarde ele treina encharcado de carboidrato. Ele treina com 7 gramas por quilo de peso. Gente, sabe o que é 7 gramas por quilo de peso de carboidrato? Para mim, seria uma torta de limão só para mim. Sabe? Imagina eu poder comer uma torta de limão sozinho, sem culpa. E ainda com o artigo da Louise Burke na mão. Quando alguém viesse falar alguma coisa, eu tá aqui, ó, posso comer. Bem, o que é isso? Sleep Low eu pego o meu paciente, aí você tem que ver que horário você vai iniciar a estratégia. Mas a estratégia, originalmente, ela vem com o paciente acordando pela manhã sem ingerir carboidrato na noite anterior. Então, ele passou a noite toda sem consumir carboidrato,
Ele não jantou Já teve uma depressão hepática, pelo menos, né? A depressão hepática de carboidrato, ele veio com carboidrato bem baixo, acorda. O que ele vai fazer? Tomar uma aguinha e ir treinar. Vai fazer um treinamento em jejum. Qual a característica desse treinamento? De intensidade baixa. Uhum. É um treinamento que tem um volume, tem lá seus 60 minutinhos, mas a intensidade é baixa. É o trotezinho. Pá, 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 pá. Como que está a célula essa célula muscular? Ela está desesperada. Porque está fazendo atividade, a intensidade é baixa, é baixinho, é leve, mas não tem carboidrato, amigo. Está zerado. Ela está tendo que buscar gordura. Entende? Então, Sim. 60 minutinhos, um trote leve em jejum, depletado de glicogênio, porque ele não consumiu o glicogênio na noite anterior. Beleza? Fechou, treinou de manhã, o que faz? Começa a comer carboidrato no pós-treino. Uhum. Faz 3 refeições e aí vai fazer um treino à noite. À noite não, finalzinho da tarde. Como é que é o treino finalzinho da tarde? Alta intensidade. Logo, ele treinou no mesmo dia em 2 situações, em 2 condições. De manhã, ele sinalizou para um ambiente de estresse energético. Então, o que foi ali foi muito mais sinalização nutricional pela ausência do glicogênio muscular e hepático. Uhum. E à noite, ele fez uma sinalização de treinamento. Pancada. O treinador foi lá e botou ele no moedor de carne e moeu o atleta. Veio a sinalização lá no final da tarde, entendeu? Então, você fez as 2 sinalizações no mesmo dia. Logo, você não tem uma desadaptação para nenhum cenário. Uhum. Né? Então, nesse caso, a gente está falando de uma periodização nutricional que não acontece só assim, essa semana ele vai treinar mais intenso, essa semana ele vai treinar, não, mas é uma periodização macro, né, em termos de semanas, mas dentro do dia que você está falando, né? Isso, dentro do dia ele tem um período que ele come mais carboidrato para carregar e treinar, fazer um treino de mais intensidade, e no outro momento faltar o carboidrato para ele. Então ele está fazendo no mesmo dia uma dieta high carb e uma low carb, tipo isso? Sim, ele faz ele é tanto cetogênico de manhã. Se você dividir em dois períodos aí. De manhã ele é low carb, de noite ele é high carb, né? De manhã ele é de uma tribo, de tarde ele é de outra. Mas tem uma coisa interessante também, quando você olha para uma periodização de um atleta, né? A gente falando de atleta aqui, é bom a gente falar do amador também, porque existem outras periodizações. Muitos clientes da nossa faixa etária, né? Eu que sou um adolescente com 42 anos, qual é o nosso foco, né? Nosso foco é carnaval, né? Micareta. Então, nossa periodização nutricional é para micareta, né? Então, você vai lá, eu já não vou mais, já estou velho, acho barulho, acho muito alto, muita gente, é um tumulto, tá? Então, você traz esse paciente, por exemplo, quando ele tá lá, voltou do Natal, tá gordinho, tá treinando muito leve, você pode fazer um período ali mais longo, tipo 1 mês, 2 meses de low carb. Aí você vai falar, mas ele vai se adaptar para a prova. Queridos, só que a prova dele, o outro carnaval que ele vai precisar estar saradão é só daqui a 8 meses. Sim. Tá? É só daqui a 6 meses. Esse tipo de periodização que a Louise Burke propõe é para ser feito próximo da prova. Porque próximo da prova você não tem como cortar carboidrato do atleta. Uhum. Né? Mas tem muitas adaptações positivas que você consegue com essa manobra. Eu posso fazer um train low, que era antigamente o train low flatzão. O que é isso? O train low, ficar 1 mês, 2 meses treinando com baixo carboidrato, porque você está num período de baixa intensidade geral. Você está retornando. A tua competição está lá na frente. Faltam meses para a competição, entendeu? Sim. O que se fazia antigamente, que a galera fazia, era o quê? Faz o train low pertinho da prova. Aí você estava desadaptado, entendeu? Aí quebra as pernas, né? Quebra as pernas. Valentim, então assim, bacana que você discutiu bastante a questão da periodização nutricional em relação a macronutriente, né? Então, carboidrato e gordura principalmente. Só que eu acho que é bacana também trazer para a galera, acho que nunca é demais reforçar o básico,
Uhum. que essa periodização também deve acontecer em termos de calorias, de acordo com a demanda energética da atividade física, né? Então, Sim, né? E sim. também a depender do manejo corporal que você quer fazer, no período de hipertrofia, no período de emagrecimento, no período de manutenção, enfim, eu acho que também é importante falar um pouquinho disso, né? Sim, a composição corporal é determinante para o resultado de muitos atletas, tá? Uhum. Então, a manipulação de composição corporal é interessante que ela seja feita nos períodos muito que antecedem muito a prova, né? Você vai dividir aí em um ano, né, praticamente essa periodização nutricional para um atleta. Vamos usar a periodização nutricional da micareta também, da praia, do verão, que é um raciocínio, né? A micareta do verão, você começa a Ah, preparar ela. a galera até pega no doping, né? É? Não, tô Não, brincando. não, Mas se fosse fazer doping, ninguém tava ali na micareta. não. Então, você pega o quê? Essa fase inicial é uma fase boa para se manipular a composição corporal. Mais próximo da prova, esquece manipulação de composição corporal. Lá atrás, sim. E aí, o que é interessante, quando a gente olha para a carga de treinamento, você vê que volume, ele diz muito mais sobre o quanto se come, e a Uhum. intensidade diz muito mais sobre o que você vai comer, né? Excelente, excelente. Então, volume mais alto, quando você tem muito volume de treinamento, aí você está com uma dieta com uma caloria maior. Mas esse volume, às vezes, lá no começo, esse volume é muito baixo, a intensidade também é muito baixa. Você pode vir com um aporte calórico menor, sem Então problema. assim, paciente às vezes tá treinando 6 horas por semana. E você calcula ali, ele tá gastando, sei lá, 2.500, 3.000 calorias por dia em média. Ah, tranquilo. Uhum, Só que às vezes ele sai do período desse, né? De um volume baixo, né? Total, uma carga baixa total, e vai para um período uhum. de treinar 20 horas por semana. E Ah, aí não, esse gasto estimado dele vai bater sim. 4.000, 4.500, 5.000, Não, não, né? sim, sim. Aí é E, perigoso até para a imunidade, né? é isso que eu ia falar. Assim, o papo não se resume em metabolismo energético e Uhum. manipulação de peso, mas isso aí extrapola, isso tem repercussões em recuperação muscular, em recuperação do treinamento, e por isso que talvez não seja prudente fazer o que você falou, né, de fazer manipulação de composição corporal em véspera de competição, para emagrecimento, por exemplo, você pode prejudicar completamente ele em termos de recuperação ao treinamento e tudo mais, e ele chegar na competição e às vezes lesionar ou não estar com suporte adequado em termos de glicogênio, estocado e tudo mais para render o máximo na competição, né? Sim. E tem um detalhe interessante, né? Quando a gente pensa no atleta, o treino de baixa e moderada intensidade é muito positivo para a imunidade. Te Uhum. torna mais imunovigilante, imunocompetente. Tem os estudos legais quando você vacina o atleta, quando você vacina uma pessoa e ela faz atividade física, melhora a imunoconversão. Puta, é muito lindo isso. Só que quando você treina em alta intensidade, isso não é fisiológico. É bonito, é legal. Ah, eu sou atleta, tá bom. Só que os seus parâmetros fisiológicos são iguais de uma pessoa doente, acamada ou até piores. Tá? Isso Uhum. não é fisiológico. Ah, eu posso adoecer? Pode. Você pode até morrer de rabdomiólise, pode dar um monte de merda. Ah, então não vou ser atleta de alto rendimento. Não, vai. Mas Mas até que aos poucos, né? você já viu o que um atleta de alto rendimento come no Ironman? Você acha que um campeão de Ironman, ele toma gelzinho de carboidrato, meus amores, durante 7 horas? Não, fofo. Ele toma 2 litros de Coca-Cola com açúcar, ele come bolo, ele come rapadura, ele come goiabada, leite condensado, paçoca. É isso. É açúcar. Se ele pudesse mamar água com açúcar, ele mamaria. É isso que ele toma. Não Sim. existe nada mais imunomodulador para um corpo em estresse do que glicose. Ah, mas a glutamina e a gratidão é ótimo para o psicológico. Agora, nada é superior a carboidrato. As E suas Valentim, células. e como é que o carboidrato modula o sistema imunológico durante um treinamento? O carboidrato ele vai diminuir uma das vias, por exemplo, ele não vai deixar elevar muito o cortisol, que é um hormônio contrarregulador, né? Que é anti-inflamatório, que faz imunossupressão, né? Que faz imunossupressão. Por isso que você toma, por exemplo, corticoide. Para que você toma corticoide? Para imunossuprimir.
Ah, eu tomo corticoide para imunossuprimir. Mas eu tenho uma fábrica de fazer corticoide dentro de mim, que eu tenho que desligar. Como é que eu desligo ela? Com limão, com glutamina, desliga ela com carboidrato. Joga carboidrato que você desliga a fábrica de fazer corticoide. Você desliga a fábrica de fazer cortisol, né? Você não imunossuprime, tá? Mas pode ser grato pela vida. Eu acho gratidão uma coisa muito boa, é um sentimento muito Não, bom. eu acho que desse combo aí do limão, glutamina e gratidão, é o melhor dos três, é a gratidão. Eu gosto do limão também. Eu gosto da água, do limão, da gratidão. Tá certo, eu gosto, acho fofo. Bacana. E assim, a gente tem que lembrar também que várias células imunológicas também usam preferencialmente o carboidrato como fonte energética, né? Sim, sim. Todas elas amam carboidrato. E aí, olha que pepino. Se você resolve botar o paciente em restrição calórica, né? Em restrição calórica, restrição de carboidrato, véspera de competição, um mês antes de competir, que naturalmente o volume de treino tende a diminuir, só que ele tá mais estressado, tá mais ansioso, porque ele tá na competição que ele treinou o ano inteiro para aquilo ali. Aí, de repente, eu já acompanhei alguns atletas de natação, aí chegava 1 ou 2 semanas, começava a ficar gripado, resfriado. Cara, como é que compete uma competição em nível, no seu máximo de rendimento, com o nariz entupido, com o pulmão congestionado? Não dá. Né? E então, aí tomar cuidados, né, com essa periodização nutricional para não piorar. Às vezes, se deixasse o cara fazer sozinho, ele não ia ter esse problema. Mas não, vamos inventar um negócio aqui e tudo mais, e às vezes mais piora do que ajuda, né? Então aí que entra no nutricionista com, assim, é muito responsável, é muita responsabilidade, né, esse manejo. Mas sabe o que que é? O Gabriel Bittencourt, tá? Tô Tá aprendendo. tocando terror, Gabriel. Você conhece ele? Eu não... Conheço, Deixa eu não. ver. Apesar de ser, parece que tem o sobrenome aparente aí, mas ele tá tocando terror. 5 tortas de limão, 2 litros de Coca-Cola todos os dias. Eu acho que ele tem 100 quilos, né? Se for, Não, acho que dá. é só treinar 10 horas todo dia também. E treinar a vida inteira. E mesmo assim ainda Mas vai ter então, problema. Enfim. quando a gente fala de uma nutrição de alta performance, é porque a gente não faz, né? A gente fala muito, a gente é muito bonito na palestra e tal, mas são raros os profissionais que fazem uma nutrição de altíssima performance, que é aquela nutrição que vai acompanhar o cara, vai fazer dobra cutânea dele toda semana, que vai fazer o peso dele semanal, que vai ter uma avaliação muito próxima, um serviço de excelência. Ainda não tem, assim, é muito raro, as pessoas ainda não conheceram, e quando isso virar o nosso dia a dia, as pessoas vão entender que essas coisas são possíveis. Dá para você estar um nívelzinho acima, dá para você estar bem melhor, entendeu? É porque como tá todo mundo fazendo médio, você não consegue ver o melhor. Então, você é Sim. melhor da média, né? Só que quando você traz um trabalho diferenciado, uma assistência mais próxima, uma coisa de mais alto nível, aí muda. Valentina, sim. Aí Não, pode falar, pode perdão. falar. É isso. Boa. É um Ó, o negócio. O Thierry Thierry tá aí. tá aí, amanhã é a live dele, né? Amanhã tem live com ele. Amanhã eu tô aqui assistindo. Valentim, sabe um negócio que me assusta muito, por exemplo? Eu acompanho também alguns atletas de luta. E, cara, é bizarro o quão realmente, por exemplo, o acompanhamento nutricional com essa galera, ele é falho, eu digo assim, porque a maioria não tem suporte nutricional. Então, chega naquele... O cara, um mês antes da competição, a preocupação da vida dele, que deveria ser treinar, focar em técnica e tudo mais, vira bater peso. Então, assim, vira o problema da vida dele, da luta dele é bater peso. E é um negócio que poderia ser, não digo facilmente, mas poderia ser muito mais tranquilo. Ele ter um suporte, se ele tivesse um suporte nutricional adequado e realmente realizasse aquilo ali, ele não se preocupar, ele não, vou bater meu peso tranquilo, porque eu tô cuidando, tô com acompanhamento e tudo mais, eu vou focar minha atenção na técnica, no meu adversário, em estudar o jogo do outro, etc, etc, né? Então, assim, a gente vê que isso é um problema grande e que muitas vezes parece, né, o psicológico parece que quanto mais o atleta tem que sofrer antes da competição, nesse caso de bater peso, ele é mais vitorioso porque ele está sofrendo mais. Então, assim, não, quem sofrer mais aguentar sofrer mais é melhor. Cara, a competição não é bater peso, a competição é ganhar a luta lá. Né? Por enquanto, acho que os atletas de luta eles precisam eles precisam ter esse parâmetro de comparação, porque ambos, quando vão pro octógono, quando vão lutar,
ambos passaram por esse estresse, né? E o que define a luta muito é o golpe decisivo, é aquela bala de prata. O dia que a luta, né? A luta já está ficando assim, você já está vendo que as lutas estão mais longas, né? Uma luta de boxe, por exemplo, que é uma luta mais longa, os atletas vão começar a entender a performance, a saúde prévia deles interferindo muito. Vai haver uma transformação. Eu acho muito legal o que o jiu-jitsu faz. Pesa no antes dia. de entrar no dia, antes de entrar no tatame. Isso é legal. Isso poderia mudar a regra do jogo, né? Não, mudaria completamente. Algumas competições de judô também são assim. O judô também é outro esporte que pesa no dia. E você vê que já não tem essas loucuras em perda de peso, porque o cara sabe, se ele desidratar 5, 6 quilos, ele vai lutar lascado desidratado. Então ele não vai ter nem raciocínio para lutar, não vai ter força, não vai ter nada. Né? Então realmente é algo que talvez a gente deveria refletir um pouco mais, a galera aí, né? Que até organiza lutas, porque é uma prática, bom raciocínio, Valentim. É uma prática que realmente, esse negócio de pesar um dia antes, ela talvez estimule muito mais as loucuras, as peripécias aí, do que pesar no dia. Né? Olha aí a consciência, Yasmin. Oi, Yasmin. É uma consciente nutricional, né? Ô, louco. Valentim, então faz um resumão aí pra gente. Já que a gente está na reta final, temos mais 4 minutinhos. O que você acha desse bate-papo que a gente teve? A gente falou de train low, compete high, a gente falou de sleep low, a gente falou de periodização de caloria, de vias energéticas, mas o que você acha que é a mensagem final que a galera tem que levar para casa? A mensagem final, a primeira delas é o seguinte: acredite numa nutrição de alta performance. Eu sei que é um nome marqueteiro, porque eu não encontrei alguma coisa mais bem colocada. A nutrição é muito além do que você imagina, mas ela não é muito além por vias bioquímicas, metabólicas, biomoleculares, não. Ela é muito além por uma assistência próxima ao paciente. Você que se formou tem 1 ano, você pode ser um nutricionista de alta performance com o conhecimento que você tem. É só você aplicar ele de verdade. Periodização nutricional muda a cada dia. Todo dia o paciente pode ter uma dieta diferente. Caramba, Valentim, é muito difícil, sim, mas isso é alta performance. Isso é um nível acima. Mas aí o comportamento, aí você une o comportamento alimentar, vê as preferências do paciente, entende a rotina dele. E é importante dizer, eu vou até repetir uma coisa que o Paulo Musi me falou isso num bate-papo informal. Ele falou: Valentim, os nossos pacientes compram de nós a confiança. Então, o paciente ele tem que estar confiante que ele vai conseguir atingir os objetivos com você, né? Então, essa nutrição que eu vou chamar de forma marqueteira de alta performance, ela é uma nutrição simples. A simplicidade é a alta performance, porque você vai conseguir fazer acontecer. Você vai conseguir materializar aquela estratégia, porque não adianta você ter uma estratégia cheia de esquema bioquímico no papel que não vira nada. Que é impraticável, né? Que não é factível. Que é impraticável, que não é factível, né? A mesma coisa que você tentar, eu tenho uma arma maravilhosa e para matar mosca, você não vai conseguir acertar uma mosca com um tiro de escopeta, não vai. É melhor você ter aquela raquete de R$15 que você compra no sinal. Tem. A nutrição é isso. Vocês estão procurando um monte de arma sofisticada para fazer o que é básico, né? É o que eu acho. É isso aí. Poxa, excelente, Valentim, excelente. Eu só tenho a concordar com você nessa fala final. Eu acho que realmente é isso. Quem atende, quem já pratica isso, e quem muitas vezes vive o esporte, pelo menos um pouquinho, né? Quem não seja em alto rendimento, mas que vive, sabe as dificuldades que são justamente você monta lá, você estudou que o paciente que é melhor ele levar uma ribose com uma dextrose, não sei o que e tal, e frutose, beleza. Mas assim, e como é que ele vai carregar, como é que ele vai levar aquilo ali, como é que, enfim, toda a logística. Isso é uma expressão que se usa no mercado financeiro. É tentar acertar, o fiofó da mosca. Justamente. É tentar acertar o fiofó da mosca. Não, às 9h15 da manhã, quando você tiver 45 minutos de prova, você vai tomar ribose, porque um estudo mostrou que a depressão... Pois é. Então, a gente tem que... O nosso papel é um papel de facilitador, né?
Como é um Então, podcast, gente, eu tô mostrando aqui uma folha de papel com um pontinho de caneta mostrando que é o fiofó da mosca. Tenta. nosso Você papel tem. é ser um facilitador, né? É justamente traduzir a Sim, ciência para a prática. Muitas vezes a ciência distancia, sim. a gente está aqui para juntar os dois, né? Pega a ciência, puxa, junta com a prática e torna aquilo ali É tanta factível, né? explicação mirabolante. Eu assisto umas explicações e eu falo, gente, será que eu estudei nutrição mesmo? Acho que eu estudei história, porque eu não estou entendendo nada do que estão falando ali. É, Várias coisas eu vejo, é, várias coisas eu vejo,